Eu não tenho nada, eu não consigo orar, não estou congregando, estou afastado do Senhor. Eu não tenho voto nenhum com Ele, eu não tenho nada. Aí a pergunta eu te faço assim, mas você consegue pegar esse nada e fazer uma oraçãozinha e falar: Senhor Jesus, eu entrego o meu nada em suas mãos? Seja bem-vindo ao meu canal, meu nome é Márcio Borriello e hoje nós vamos falar sobre o que fazer quando nossos recursos são escassos. E antes de a gente começar o vídeo, eu queria pedir para você, se você não é inscrito, se inscrever no canal, você compartilhar esse vídeo para mais pessoas e não esqueça de deixar o seu like, que isso ajuda muito a levar essa mensagem para mais e mais pessoas, tá? E sempre como eu falo, assista esse vídeo até o final, porque a palavra do Senhor ela não volta vazia. Um coração que é impactado pela palavra de Deus, realmente sempre acontece alguma transformação e edificação dentro dele. Então fica até o final do vídeo para que a palavra faça realmente todo o efeito que tem que ser feito em nome de Jesus e gere transformação ou edificação aí para a sua vida. Tá bom? Combinado? Então vamos para o vídeo. Em João capítulo 6, do versículo 1 ao 13, a gente vai falar um pouco aqui sobre a multiplicação dos pães e peixes, uma passagem bem conhecida. Fala assim, olha, depois dessas coisas atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o lago de Tiberíades, né? E tinha uma grande multidão com Jesus porque tinha visto vários sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então estava lotado de gente seguindo Jesus porque ele estava curando muita gente. Então Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os discípulos. Imagina aí. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que a grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: se a Páscoa, pensa bem, se a Páscoa estava próxima, esse povo tinha que em algum momento ir embora, certo? Em algum momento ir embora. Mas o povo ainda estava lá com ele. E aí ele falou assim: Filipe, esse povo vai ficar aqui com a gente. E eles vão começar a passar fome. Daqui a pouco vai chegar um momento que é onde vai ter fome. Ele disse para o Filipe: aonde compraremos pães para alimentar esse pessoal que está aqui com a gente? E aí Felipe diz assim, né? A palavra do Senhor diz que Jesus perguntou isso para Felipe para experimentar, porque ele já sabia o que ele iria fazer. Olha que maravilha. Então respondeu Felipe: olha, não bastaria 200 denários de pão para receber cada um seu pedaço, né? Ele colocou ali uma métrica. Olha, 200 denários de pão não seria suficiente para cada um comer um pedacinho de pão. Olha, presta atenção, um pedacinho de pão. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: ó, aqui tem um rapaz que tem 5 pães e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Né? E aí que eu quero começar aqui essa mensagem aqui para abençoar a sua vida. Mas vamos continuar um pouquinho, né? Fala assim, ó, disse Jesus: fazei o povo assentar-se sobre a relva. Eram mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Põe aí pelo menos 10, 15 mil pessoas. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, foi distribuindo os pães e os peixes, né? E a palavra diz em João 6,12, todos estavam fartos. Pensa bem, será que uma pessoa naquela época ficava farto com um pãozinho? Então, acho que comeu mais de um pedaço. Aí eles recolheram os pedaços que sobraram e ainda encheram mais 12 cestos. Olha, 12 cestos com os 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram. Então, assim, eles encheram mais 12 cestos ali de pães, né, de alimento. E aí muitos se admiraram com o Senhor Jesus Cristo, e Jesus, sabendo que eles iam querer proclamar ele rei, ele sumiu dali. Não era o objetivo dele. E aí que eu quero agora trazer essa palavra aqui para você. Eu quero fazer aqui um contraponto entre recursos e necessidade, né? A gente vive isso todos os dias, né? De manhã você está lá com o seu filho e fala assim: poxa, meu filho ele precisa tomar leite, né? Precisa tomar um leite ninho. Aí a questão é: será que tem, olha aqui, a necessidade, será que existe, que eu tenho a quantidade de leite ninho suficiente para o meu filho tomar durante o mês? Não, talvez não, mas será que eu tenho o recurso para comprar o restante de leite ninho para o meu filho do mês? Existe a questão de recursos, isso envolve muito a questão de dinheiro.
né? Eu tenho a necessidade de pagar um aluguel. Qual é o recurso que eu tenho para isso, né? Ó, por exemplo, eu gostaria de... Muitas vezes você gostaria de morar numa casa de 5 suítes, numa mansão, um condomínio, tal, tudo. E essa casa custa R$20.000 por mês de aluguel. Aí a questão é, essa é a minha necessidade. Talvez a sua necessidade, não sei. Você tem o recurso para suprir essa necessidade? Às vezes tem. R$20.000 para mim... tranquilo, às vezes não, R$20.000 é muito dinheiro. Então aí você vai ter que encontrar alguma coisa que alguma coisa que supra a sua necessidade, pelo menos de sobrevivência, e qual o recurso que você tem para cobrir aquilo. Então a gente está falando sempre sobre necessidades e recursos. Qual que é a necessidade aqui? Nós precisamos alimentar mais 5.000 pessoas. Coloca aí, 10, 15 mil pessoas. Essa é a necessidade. E aí, Jesus aqui, ele não tinha mostrado pão, não tinha falado de peixe, tinha falado o seguinte: olha, o Felipe, vamos distribuir pão para essa galera aí? O Felipe falou: tá bom, olha, mas para a gente alimentar pelo menos com um pãozinho, a gente precisaria de um certo recurso. Aí ele coloca aí: nem 200 denários seria suficiente para alimentar essa multidão. Nessa época aí, um denário, ele era uma moeda significando um dia de trabalho ali de um trabalhador padrão ali, um operário, né? 200 denários significa 200 dias, né, de trabalho de um operário padrão daquela época. Se você for colocar isso, se fosse colocar no ano, 200 dias em um ano é mais da metade do ano. Vamos colocar aí, vou fazer aqui de cabeça, pelo menos ali uns 7 a 8 meses. Olha, nem 8 meses de salário seria suficiente para alimentar toda essa multidão. Nem mesmo 8 meses de salário de um operário seria suficiente para alimentar toda essa multidão. E aí que eu queria falar para você, né? O que fazer quando nossos recursos são escassos, né? Sempre quando a gente fala de recursos escassos e uma necessidade muito alta, ou você vai ter que ir cobrindo essa necessidade com mais tempo. Por exemplo, se essa multidão ficasse por 8, 9, 10 meses naquele mesmo lugar, ali com Jesus, e um dos discípulos, os discípulos trabalhando ali, né, de operários em alguma coisa, e só Jesus com o pessoal ali, quem sabe em 10 meses eles conseguiriam alimentar toda aquela multidão. Ou seja, quando os recursos são escassos, a gente às vezes precisa de tempo para conseguir mais recursos, não é assim? Para pagar alguma dívida, por exemplo, pagar algum tipo de algo necessário que a gente precisa. Aqui, para alimentar a multidão, não tinha esse tempo. A multidão estava naquele momento. A palavra do Senhor diz que a Páscoa estava chegando. O povo já ia embora, mas o povo ainda estava com Cristo. Jesus Cristo está falando agora. Como é que eu faço? Assim, né? Ele coloca aqui no versículo 4, onde compraremos pães para dar para comer? Ou seja, não existia nem lugar suficiente de mercadoria, ou de mercado, ou de venda. Não existia nenhum supermercado na época, vamos dizer assim, que teria pães disponíveis para alimentar toda aquela galera. Jesus não falou, Jesus aqui na pergunta de Jesus é bem interessante, ele não falou como compraremos pães. Ele não falou como distribuiremos pães. Não, ele colocou assim, onde compraremos pães. Não foi como. O como ele já sabia como ele ia fazer. A palavra do Senhor diz no versículo 6 que ele estava experimentando Felipe porque ele sabia o que estava para fazer. O como estava com ele. A questão, ele colocou uma pergunta diferente para o teste aqui de Felipe. Onde? Onde que vai ser? Aonde que nós compraremos pães? Aonde teria pão suficiente? Aí ele fala, olha, não sei nem aonde, Senhor, mas a gente não tem recursos suficientes para alimentar toda essa multidão. A gente precisa de muitos pães para alimentar essa multidão. A gente precisa de muitos denários para alimentar essa multidão. A gente precisa de muitos mercados disponíveis com pães aí, ou pessoas que vendem neste momento pães ali prontos para a gente distribuir para essa multidão. E é aí que aconteceu algo diferente. Alguém naquela multidão, não sei porquê, de vez de comer ali os seus pãezinhos com a sua família e comer os seus peixes com a sua família, resolveu ofertar esses pães e esses peixes para o Senhor Jesus. Então, pensa bem, vamos pensar aqui comigo, vamos ser bem claro aqui. Aqui a palavra do Senhor diz que um dos seus discípulos, André, disse assim, olha, está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos.
Está ele aí, ó. Mas o que é isso para tanta gente? André fala, olha, tem um rapaz aqui que tem 5 pães e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Aí que eu queria falar para vocês. Primeira coisa, esse rapaz, a qual o André apresentou para Jesus, a Bíblia não fala o nome dele, se ele realmente estava oferecendo esses 5 pães e 2 peixes para Jesus, estava ofertando para Jesus, sinceramente, ele estava ofertando para quem comer? Para Jesus comer. Pensa comigo. Ele estava ofertando para quem? Para os discípulos. Ele estava ofertando para quem? Para aqueles homens, né, considerados ali os discípulos de Jesus. Né, se ele estava com ele com 5 pães e 2 peixes, ele ofereceu. Será que este menininho ia falar, não, Jesus vai multiplicar os pães? Eu acho que ele nem pensou nisso. Mas ele teve fé de entregar, falar assim, não, olha, eu aprendi tanto com ele. Olha, Jesus mudou tanto a minha vida, Jesus curou, a palavra do Senhor diz que Jesus estava fazendo muitos milagres. Talvez ele curou meu pai, ele curou minha mãe, ele curou meu tio, ele me curou, ele fez um milagre na minha casa, ele fez tanta coisa, ele foi tão benevolente para comigo. O que seria para mim 5 pães e 2 peixes hoje para eu entregar para o ministério dele? Essa oferta, talvez, não estou colocando aqui, né? A Bíblia não fala, talvez já era uma oferta de gratidão. Por tudo que Jesus Cristo estava fazendo ali no meio daquela multidão, por tudo que ele tinha pregado, por tudo que ele já tinha oferecido, esse rapaz falou, olha, eu entrego aqui 5 pães e 2 peixes. Aí André fala, mas Senhor, André não direciona esse alimento para Jesus, claro, ele direciona para a multidão. O assunto ali era como alimentar a multidão. E aí ele fala para Jesus, Jesus, mas o que seria 5 pães e 2 peixes para essa multidão? E aí Jesus pega aqueles 5 pães e 2 peixes e ele faz um rito tradicional de quem está sentado à mesa. Olha que maravilha. Quando a palavra do Senhor diz assim, ó, no versículo 10, fala assim, fala para o povo se assentar. E aí diz assim, ó, então Jesus tomou os pães e tendo dado graças. Naquela época, quando existia um alimento, quando existia um almoço, um jantar ali, né? Naquela época, todo mundo se assentava à mesa, ali o anfitrião pegava ali o alimento principal, o pão, o vinho e tal, os peixes, e ele dava graça ao Senhor e repartia para os demais, ele servia os demais, assim como foi na ceia do Senhor, ele servia os demais. E sempre eles diziam essas palavras, era assim, ó, segundo o costume judeu, eles sempre falavam assim, olha, bendito sejas tu, Senhor, nosso Deus, Rei do universo, que produzes o pão da terra. E todo mundo diz, amém. Talvez nesse momento, quando Jesus deu graças, ele levantou e falou, bendito sejas tu, Senhor, Rei do universo, que produz o pão, né? Aqui fala, que produz o pão da terra. E talvez quem ouviu Jesus falar assim, ele falou, amém. Beleza, ele vai distribuir pra gente aqui, os discípulos, né? A gente vai comer. Mas o que é isso para a multidão? É que eles não sabiam que a multidão estava na mesa de Jesus. A multidão, glória a Deus, estava na mesa de Jesus. Eles não imaginavam que a multidão fazia parte do banquete, que a multidão fazia parte desse jantar. E aí Jesus começa a repartir os pães. Eu creio que ele começou a repartir porque estavam próximos, Falei assim, mas peraí, tá sobrando muito. Aí começaram a pegar cestos e mais cestos e começou a encher, e Jesus foi distribuindo e começou a encher, E aí aquilo que parecia um jantar simplesmente íntimo virou um grande banquete. Todos faziam parte ali, glória a Deus, daquela mesa com o mestre. Todos foram alimentados pelo mestre, todos foram saciados pelo mestre. E aí que a gente aprende o que eu faço quando os meus recursos são escassos. A primeira coisa que a gente tende a fazer quando nossos recursos são escassos é a gente reter o que tem. É a gente falar, não, esse é escasso, deixa eu ficar aqui quietinho na minha, é só isso que eu tenho, esse é o meu recurso, eu tenho uma necessidade prioritária aqui, deixa eu ficar na minha, deixa eu me recolher. Talvez os seus recursos são escassos, não sei se envolve aí transporte, deixa eu parar de congregar na minha igreja, deixa eu parar de fazer o que eu fazia isso, deixa eu largar esse ministério, deixa eu parar de fazer aquilo. Você começa a cortar
tudo aquilo que Deus falou que não é para você cortar. Aí a gente aprende que o nosso recurso escasso para Deus não é recurso escasso, para Deus é apenas recurso. Quem disse para Jesus, Jesus, o que é 5 pães e 2 peixinhos para essa multidão? Quem falou isso não foi Jesus. Jesus não olha o seu recurso, o meu recurso escasso, como pouco. Jesus, ele olha o seu e o meu recurso como recurso. E o que você tem em mãos hoje para oferecer ao Senhor? Qual o seu recurso? Lembre-se que foi dito aqui, para Deus não existe recurso escasso, apenas recurso. Talvez falar assim, olha, Márcio, o que eu tenho hoje é uma oração, tá? Ore ao Senhor com fé e Deus vai abençoar. Aí você fala assim, não, Senhor, o que eu tenho é apenas, além da minha oração, o que eu tenho apenas, eu vou voltar a congregar. Então volte a congregar com fé, que Ele vai abençoar aí a sua vida. Mas eu tenho um voto com o Senhor, eu tenho uma oferta especial lá na minha igreja, eu tenho um dízimo, voltar a dizimar o Senhor. Então faça isso, pegue esse recurso que tem, entregue nas mãos do Senhor, glória a Deus, com fé que Ele te abençoará. Mas pode ocorrer de você falar assim, Márcio, na verdade eu não tenho nada. Eu não tenho nada, eu não consigo orar, não estou congregando, estou afastado do Senhor, eu não tenho voto nenhum com Ele, eu não tenho nada. Aí a pergunta eu te faço assim, mas você consegue pegar esse nada e fazer uma oraçãozinha e falar, Senhor Jesus, eu entrego o meu nada em suas mãos, eu não sei para onde ir, eu não sei para onde eu vou, eu não sei qual direção tomar, uma coisa eu sei, Senhor, é o recurso que eu tenho. O único recurso que eu tenho é o meu clamor. Se você tiver um pequeno clamor a Deus com fé, glória a Deus, a fé, olha, a fé é poderosa. A fé, ela faz toda a diferença. A palavra do Senhor diz que se você tiver uma fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, Deus pode fazer por meio da sua vida. A pergunta, né, esse vídeo é o que eu faço quando meus recursos são escassos? Tire a escassez dos seus recursos e olhe apenas para o seu recurso, para a sua fé e para o seu Senhor. Entregue o que você tem nas mãos do Senhor. Entregue o seu recurso, seja ele qual for. Entregue o seu coração, se ele for o seu recurso. Entenda uma coisa, mas você fala, Márcio, mas a minha necessidade é muito alta. A minha família, talvez você está falando assim, a minha família está destruída. O meu pai, a minha mãe, ou minha esposa, ou o meu marido, ou meus filhos, a minha família está destruída. O recurso que eu preciso, eu não consigo ver recursos que conseguem restituir a minha família, restituir a minha casa. Entenda uma coisa, mas qual é o recurso que você tem? Aí você fala, Márcio, o que eu tenho é apenas a fé, é o meu choro, é as minhas lágrimas, são as minhas orações, é o meu joelho no chão. Tá bom, então pega isso que você tem, as suas lágrimas, o seu joelho, a sua, e com fé, deposita nas mãos do Senhor, porque Ele vai fazer esse recurso se multiplicar ao ponto de você olhar para essa necessidade e falar, poxa, eu não imaginava. Aqui, você acha que todo mundo ia imaginar que aqueles 5 pães e 2 peixes ia suprir uma multidão? Agora deixa eu fazer uma pergunta, quando a multidão estava comendo, você acha que a multidão imaginava que ia sobrar? A palavra de Deus diz aqui, ó, no versículo 13, João capítulo 6, versículo 13, que sobraram 12 cestos. Você acha que alguém imaginou que ia sobrar? Que ainda ia sobrar? Em nome de Jesus eu profetizo sobre a sua vida. Pegue o recurso que você tem, nem mesmo que for suas lágrimas, seu joelho, seu coração. Deposite com fé nas mãos do Senhor. Este recurso multiplicará em nome de Jesus em bênçãos e em milagres. Que ao ponto de a sua necessidade, além de ser suprida, ela vai abundar de vida. É isso mesmo, além de a sua necessidade ser suprida, em nome de Jesus, ela vai abundar de vida. Por quê? Porque o Senhor Jesus, Ele oferece a nós que cremos nele, que Ele tem vida, e não simplesmente vida, mas vida em abundância. Então, em nome de Jesus Cristo, o que eu faço mais quando os meus recursos são escassos? Esqueça a escassez. Olhe para o seu recurso e vá.
Muitas vezes você está aí com recursos financeiros limitados, mas o que eu faço? Busque novas oportunidades. Fala, Senhor, eu não sei o que eu vou fazer, mas a partir de amanhã eu vou pesquisar novas oportunidades. Eu vou ligar para novos clientes, eu vou ligar para novos fornecedores, eu vou oferecer novos projetos, eu vou pegar o que eu tenho um pouco de conhecimento nisso, um pouco de conhecimento naquilo, eu tenho um certificado nisso, eu vou pegar o que eu tenho com fé e vou depositar nas suas mãos, em nome de Jesus. Aí depois você vai começar a ver em nome de Jesus, sabe, os seus recursos começarem a dar frutos, ao ponto da sua necessidade ser suprida e ao ponto de você começar a viver a abundância de Deus na sua vida. Olha, se essa palavra fez sentido para você, se inscreva no canal e dê um like para que ela possa alcançar mais e mais vidas. Se ela fez sentido para você, comenta aqui embaixo, escreva assim, fez sentido para mim. Escreva aqui embaixo, escreva aqui embaixo, fez sentido para mim. E não esqueça, em nome de Jesus, seus recursos são escassos, esqueça escassez. Olhe para os seus recursos com fé, deposite com fé nas mãos do Senhor. E siga o Mestre, que em nome de Jesus Cristo você verá suas necessidades supridas, seja elas qual área que for da sua vida, e você verá o cesto sobrando, porque Ele tem abundância de felicidade para a sua vida. Amém? Então é isso, que Deus te abençoe grandemente e até o próximo vídeo.